Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, os que estão aqui em nossa sede, aos que estão nos assistindo pela plataforma do Facebook. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos nós, amparando-nos e envolvendo-nos em muitas bênçãos. Vamos à nossa prece inicial. Este momento em que buscamos elevar as nossas vibrações, modular os nossos sentimentos para encontrarmos as vibrações dos benfeitores. Idealizemos Jesus nos abraçando, nos envolvendo em vibrações, olhando-nos fixamente em nossos olhos, e nós outros, perante Ele, possamos dizer da nossa alegria, da nossa felicidade, de desfrutarmos esses momentos, ao tempo em que também pedimos perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas imperfeições. Permita, querido Mestre, a assistência dos benfeitores a todos nós, aqui presentes e aos que estamos nesta plataforma virtual. Porque em cada local em que estivermos agora, um benfeitor destacado pelo Mestre estará conosco, nos assessorando, nos amparando, nos abençoando. E assim, iniciamos a atividade desta noite. Que assim seja. Vou passar a palavra ao Luiz Carlos, que vai nos oferecer reflexões sobre provas voluntárias, o verdadeiro silício. Não está carregando isso. Dá para consultar se está. Deixa eu ver aqui. Não apareceu ali. Perdoe-nos a interrupção breve. Passo efetivamente a palavra ao Luiz Carlos. Boa sorte. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Esperamos contemplar as necessidades de todos. Vamos falar sobre as provas voluntárias, o verdadeiro silício. A gente pode definir o que é silício, né? É interessante a gente saber. Lá no dicionário diz antiga veste ou faixa de crina ou de pano grosseiro e áspero, usada sobre a pele por penitência. Cinto ou cordão eriçado de cerdas ou correntes de ferro, cheio de pontas, com que os penitentes cingem o corpo diretamente sobre a pele. Então era uma forma de produzir a penitência, de como usar a chibata, não é? Então vamos substituir provas voluntárias, a verdadeira penitência. Fica mais palatável, né? E é isso que a gente vai falar. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. E o Evangelho é uma sequência bem interessante. Aliás, o Evangelho é um roteiro de postura moral para a gente ter no mundo, não é? E esse roteiro, os 4 primeiros capítulos são premissas, isto é, são a origem de tudo que a gente precisa para este roteiro.
Então, lá nas premissas, o título do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. E se existe uma lei, era interessante a gente saber qual é essa lei, não é? E a lei é a de Deus. E aí, o que é Deus? Às vezes a gente pergunta o que é Deus, né? Quando eu era pequeno, tá controlando aí, Paulo, para ver se está. Quando eu era pequeno, eu imaginava Deus numa nuvem, né? A minha mãe sempre falava para mim: ó, não faz assim, que Deus está te vendo. Aí eu imaginava aquele senhor, né, careca, cabelo bem branco, assim, as pontinhas aqui, vários livros na sua volta e olhando para mim lá embaixo, né? Então, assim, fazia uma imagem humana, né? Mas Deus não é isso. Lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não é o quem é Deus, é que é Deus? E os Espíritos vão responder para Allan Kardec. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, olhem só. Deus é a inteligência suprema. É uma inteligência que é capaz de organizar coisas, atrair coisas, construir coisas. Isso cai por terra toda essa visão que a gente tem de Deus, não é mesmo? Então, se essa inteligência é capaz de fazer tudo isso, às vezes quando eu tenho algum problema, não era melhor eu me consorciar com essa inteligência e falar com ela para me ajudar nas coisas que eu estou necessitado, se ela é a inteligência suprema? Então, e na pergunta 13 desse mesmo livro dos Espíritos, o Allan Kardec vai perguntar: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E a resposta que os espíritos dão é muito curiosa, né? É a seguinte: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações, porque ainda somos movidos a sensações e não a amor, não a sentimentos, né? Não tenham meios de exprimir, né, o que é Deus, né? A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições. O que é essas perfeições? Por exemplo, Deus é eterno. Se tido princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de grau em grau, remontamos ao infinito e à eternidade. E aí ele vai despencar todos esses atributos de Deus aí. Falei de Deus porque a lei é dele, né? Então não é a lei só moral, lei de atração, lei de ação e reação, lei da química, lei da biologia, lei de todos os tipos. Da natureza, né? Então assim, esse é o Criador, que é o ser infinitamente bom, justo e que eu tenho que seguir as leis. Dito isso, né? Então lá no capítulo 1, não vim destruir a lei. Então Jesus, quando começa a sua pregação, ele diz que, né, veio cumprir a lei, não veio fazer nenhuma situação diferente. E no capítulo 2 ele vai dizer que a verdadeira casa não é aqui, é o plano espiritual. E se é o plano espiritual, eu tenho que voltar melhor para lá. Concordam? Se eu vim de lá, quando eu cheguei aqui, só trouxe 3 coisas, né? Quais são as 3 coisas? Conhecimento, a moralidade e a inteligência. Não é isso? Quando eu volto, eu tenho que voltar com isso melhor. O conhecimento, a moralidade e a inteligência. Nem o corpo eu levo, fica aqui, né? E o terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai, que é vários lugares que a gente se reúne. E no capítulo 4,
que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, assim, para chegar a espíritos puros, eu tenho muitas encarnações para construir. E esse capítulo 5, que é o tema de hoje, ele é a nossa condição atual de aflição. A gente não fica aflito por qualquer coisa. Se está demorando o transporte, não importa qual seja, a gente já fica num estado de aflição, né? Se alguém esbarra na gente ou corta no trânsito, a gente já fica aflito, né? O coração já... Se não responde o WhatsApp na hora, então isso pega bem falado, Paulo. Né? Não me respondeu por quê? O que ele está fazendo? Era só dar um sim ali, né? E outras coisas mais. Então a aflição ela está o tempo inteiro presente. E aí esse item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício, ele vai começar falando, né? Provas voluntárias, a verdadeira punição, a verdadeira penitência, não é? Perguntai se é lícito o homem abrandar suas próprias provas. Começa com essa pergunta, né? Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. A gente não leva nada de material, né? A gente falou, ó, a gente chega com o conhecimento, a inteligência e a moralidade, né? A gente precisa melhorar isso. Quando a gente volta, a gente tem que voltar mais inteligente, com a moralidade mais alta e com um conhecimento maior, né? E nada melhor que as provas no cotidiano. As provas no cotidiano nos ajudam a desenvolver tudo isso, essas virtudes, né? Isso são virtudes. E aí ele vai dizer, o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta. Então, assim, não pode desistir, né? Se entregar. Em se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, as provas são para desenvolver as virtudes que precisamos para que sejamos, não é, seres melhores no planeta. O planeta não vai se melhorar quando nós nos melhoramos. Se eu me melhoro, já é um a menos no planeta para se melhorar. Se o meu próximo se melhora, já são dois a menos. E se eu consigo multiplicar isso no trabalho, se eu consigo multiplicar isso nos lugares onde eu circulo, tranquilo, né? Então ele vai falar mais à frente. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Essa é uma questão bem interessante e curiosa, né? Porque se eu vou buscar um sofrimento para mim, né, eu estou sendo voluntário para aquele sofrimento ali, né? Então, eu faço um movimento, estou sofrendo, logo, né, o sofrimento me ajuda a crescer e progredir, né? Mas não é bem assim. Aí ele vai dizer, a isso responderei muito positivamente, sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo. Então, não é... Quando a gente busca um sofrimento que é só para a gente já está tendo um problema, né? Então, quando é para o próximo, isso, né, tem repercussão na lei do Criador, que a gente já viu que essa lei é infinitamente... Não tem nada que possa causar alguma dúvida, né? As leis de Deus não tem como negociar. Tem? A gente não pode negociar. A lei de Deus não dá para negociar. A gente negocia aqui a lei dos homens, né? Passou no sinal vermelho. Está lá a câmera, filmou. O que acontece? Vai chegar a conta.
Mas pode a câmera não estar funcionando. Pode acontecer isso? Às vezes, uma boa parte, às vezes não está funcionando, né? Decorrente de várias coisas, não cabe a nós aqui falar. Mas na lei de Deus, a câmera está sempre funcionando. Não tem como fugir. A lei é imutável, né? Não tem como fazer nenhum tipo de jeitinho, né? Deus não é brasileiro, Paulo. Né? Não é brasileiro, porque se fosse brasileiro teria o jeitinho, né? Mas não é. Aí ele vai dizer, sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo do fanatismo. Pessoal da saúde na pandemia, né? Olha o quanto trabalharam o pessoal da saúde na pandemia e outros segmentos que também foram importantes nesta pandemia, né? Trabalharam lá, alguns ficaram contagiados, né, pelo coronavírus, mas se superaram e, né, construíram tudo que precisavam. Mais à frente ele vai falar assim: grande distinção cumpre aqui se faça pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Já desci por vezes tão pesado, aceitá-la sem queixumes e com fé, eis tudo que de vós ele exige. Então, né, quando a gente recebe as provas, a gente vai no Ministério da Reencarnação, lá quando vai encarnar, né? A gente chega lá, eles fazem uma leitura, está lá o histórico das nossas encarnações, está lá. Paciência tem um grau tem um conceito, a resignação outro, o perdão, né? O perdão é um dos mais importantes, está lá o perdão, também tem um conceito. E aí, a gente, eu preciso me melhorar nesse sentido. Muito bem, aí é feito um planejamento, a pessoa vem para a encarnação. E aí se reúne em família, se reúne no trabalho, se reúne indo e vindo para o trabalho, né? A gente já percebeu que indo e vindo para o trabalho a gente cruza com vários, né? Então o estudo está lá e o planejamento é seguido. E às vezes a gente reclama. Então, assim, às vezes a gente reclama que aquela situação ali está errada, né? Que é pouca. Mas, tu está reclamando? Reclamar significa, está reclamando, né? Tu não está contente com o que tu está. Então, vamos dar uma avaliada nisso para ver se tu desperta um pouquinho. E aí, no final, ele vai falar de virtudes. Ele vai dizer que o exercício da caridade é o seguinte: vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a mansarda infecta a levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pesando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, que a gente substituiu por penitência, né? Verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secarão o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados, que é o exercício da verdadeira caridade, né? Então, assim, ele inicia o texto, né, com aquelas chicotadas, né, que não é o caminho. Mas o caminho é o quê? Não é o corpo, é o espírito. É o espírito que precisa ser burilado. E a burilação só vem através do contato com aqueles que estão na nossa volta, né? Na família,
A família é a célula máter. É essa primeira célula aí onde está a organização, né? Mas a família, ela tem ciclos, né? A família tem um ciclo quando a gente é pequeno, depois vai chegar os agregados. Os agregados, às vezes, são provas muito maiores que aqueles que estão ali, né? Depois que chegam os agregados, vai constituir, as pessoas vão constituir outra família, né? E aí, só Deus sabe aonde isso vai parar, né? E ali aparecem todos os tipos de provas. As mais presentes são aquelas virtudes que a gente precisa construir, como a paciência, a resignação, o perdão, né? Porque às vezes a gente faz coisas que tem que ir lá pedir perdão. Tem ou não tem? Tem que baixar a crista e ir lá, né? Me perdoa. Tu é capaz de me perdoar? E às vezes a pessoa, não, eu não quero te perdoar. Aí fica mais difícil, né? Mas a gente tem que insistir no perdão. E aí eu fui buscar onde tem onde aparecem essas virtudes no Evangelho. Ela vai aparecer lá no capítulo 17, que é o capítulo da perfeição. Sede perfeitos. Qual a característica da perfeição? Tem lá nesse capítulo os caracteres da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas. A gente é espírita? Espírita não é aquele que acredita que da vida após a morte, né? Então a gente todos somos espíritas, né? Então, caracteres da perfeição. Olha só o caractere da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Tranquilo? Ó, é fácil, Paulo. É fácil exercitar. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem, olha só. É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então não tem meio termo, tem que ser na maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Olha que interessante essa parte, né? Nas relações no cotidiano. Será que eu fiz todo o bem que podia para essa pessoa que está do meu lado e me cortou no trânsito ou esbarrou forte no coletivo? Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que desejara lhe fizesse, deposita fé em Deus, na sua bondade. Então a gente já falou de Deus aqui, né? Deus é infinito em todos os seus atributos, principalmente na justiça. E às vezes a gente se sente injustiçado. Isso aparece às vezes nas nossas vidas, a gente se sentir injustiçado, mas Ele é que está no comando, né? É Ele que sabe o que é bom para nós. Né? A encarnação é um fragmento na imortalidade, é ou não é? Então, assim, a gente tem milhares, já teve milhares de encarnações e ainda terá milhares para frente. Esse fragmento aqui a gente está se achando injustiçado. Mas o Criador, ele está olhando o todo. É preciso ele passar por isso. Né? E aí a gente confia e tem fé. Então, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, lhe se submete à vontade em todas as coisas. Esse é o homem de bem. Agora, os bons espíritas. Somos espíritas. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, isto é, ao o homem de bem e os caracteres da perfeição, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens
a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E lá, nesse mesmo capítulo, item 8, né? Então, assim, o verdadeiro silício é o quê? A verdadeira penitência. É tocar o espírito, é burilar o espírito, não é o corpo, né? O corpo é só um instrumento da gente aqui no planeta, né? É um instrumento para a gente, ao acordar de manhã, conviver com as realidades e os planos que a gente fez, né? Lá no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isto é, ninguém pode chegar a Deus se não encarnar muitas vezes. E essa realidade a gente vive quando acorda de manhã. Então, como é que a gente faz? A gente tem que saber como nos conduzir nessas realidades aí, né? A gente tem uns que pegam ônibus, tem outros que usam o lotação, tem outros que usam Uber, tem outros que vão de carro, né? E nessas realidades aparece tudo que é prova. Então, a gente precisava desenvolver virtudes e as virtudes apareceram nesse capítulo 17 aí, que como a gente desenvolve, como a gente é. Ele vai falar da virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Bom, caritativo, laborioso, sóbrio e modesto, a gente exercita todos os dias ao levantar. A gente pode dar um bom dia quando cruza com o ser que é companheiro da gente, né? Oi, bom dia. Normalmente a gente cruza meio sem olhar, não é assim? Então isso é a virtude no mais alto, é o conjunto de todas as qualidades. Então, bom, né? Não custa nada dar um oi. Caritativo, né? O que eu posso ajudar? Às vezes está lá a rotina da manhã, tem o café para fazer, né? A louça para lavar, às vezes fica, né? A gente pode ali dar um jeito, né? É rapidinho, laborioso, sempre se apresentar para as tarefas, né? E dali vai, né, para o trabalho. Chega no trabalho, aparecem essas coisas também, não aparecem? Então ele diz que é simples. Olha só, para desenvolver a virtude é simples. Bom, caritativo, laborioso, sóbrio. Sóbrio, tá vendo uma coisa ali, é melhor, né, fazer uma prece, não olhar e não deixar aquilo atingir a gente. Modesto, né? Não ficar se exaltando, né? A humildade é uma das qualidades que a gente precisa trabalhar, né? Isso é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, né? Que são os pobres, né, de espírito. E essa humildade nos causa simpatia. Já repararam que a gente olha aquela pessoa humilde, né, ali, a gente não sente uma vontade de ir ali e ajudar? No lar, isso é importante. Né? Tem aqueles que são realmente humildes, que se sobrecarregam. Tem alguns no lar que ficam sobrecarregados. E no trabalho também. Né? Tem aqueles que se sobrecarregam e a gente pode ajudar. Isso é laborioso. Agradecemos a oportunidade. Esperamos ter contemplado as necessidades de todos. Está aí uma condição para a gente fazer reflexões nas nossas vidas. Senhor Paulo. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que nos assistiram aqui presencialmente e através dessa plataforma. E enquanto os nossos aplicadores de passes se preparam, os que estiverem em casa e desejarem a magnetização das águas, por gentileza, já vão separando, para que quando fizermos aqui a prece, possamos recebê-las também em casa, através dos benfeitores que estão conosco, e possam eles também magnetizar essas águas. Vamos à nossa oração. Senhor,
este é um momento de agradecimento. Aqui tivemos alguns instantes para nos enriquecer de conhecimento, nos analisar um pouco mais sobre os nossos atos, o que fazemos ou o que não estamos fazendo. Isto é maravilhoso, Mestre. Por isso te peço, abençoe-nos. Estenda as tuas mãos através destes benfeitores e envolva-nos em bênçãos que se derramam sobre nós. E possamos imaginar estas bênçãos caindo sobre nós, como se fosse uma brisa suave e perfumada, a nos envolver. E assim, enebriados, sentindo a leveza, possamos elevar o pensamento em gratidão ao Pai. Gratidão por termos atendido aos desígnios de Deus durante o dia de hoje, durante esta pequena explanação evangélica, as nossas promessas de nos melhorar no dia de amanhã, já planejando as próximas tarefas. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, Pai, por nos manter ativos na vida. Obrigado pelas posições em que nos encontramos na sociedade em que estamos inseridos. Muito obrigado pelo corpo que nos atende especialmente às nossas necessidades evolutivas, porque conhecemos criaturas com dificuldades corporais sumamente importantes e que talvez nós nem tenhamos imaginação para entender como que alguém sem os 2 braços é uma criatura produtiva na área em que ele se encontra. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado a cada um que aqui compareceu. Obrigado a cada um que nos assistiu e abençoe, Mestre, assim, agora e sempre. Assim seja. Muito obrigado pela participação. Quero, antes de nos despedir, convidá-los para a nossa atividade de amanhã, às 9 horas, em o momento diário de oração. Com muita alegria, digo-vos que vale a pena viver, vale a pena lutar pelas dificuldades e vencê-las todas na medida das possibilidades que temos e com as bênçãos de Deus. Vivamos, portanto. Até o nosso próximo encontro, amanhã pela manhã ou no outro dia qualquer, com a permissão de Deus. Boa noite. Boa noite. Boa.